gente, como vocês estão? Hoje eu vim aqui falar sobre cabelos. Como você vai aplicar a coloração pessoal, que você vai, quando você fizer a sua análise e descobrir tanto o seu contraste quanto a sua cartela de cores, como que você vai usar isso nos cabelos, né? Se você quiser fazer alguma alteração, quiser descobrir se você pintou o seu cabelo numa tonalidade que ainda tá harmônico com você ou não, e como usar a coloração que você, mesmo que você saiba que não harmoniza com você, mesmo assim você quer usar. Então, primeira coisa é você saber que o seu cabelo natural, ele já harmoniza com você. A cor do seu cabelo natural já harmoniza com as suas sobrancelhas, com os olhos e com o subtom da sua pele, tá? Porque o cabelo também tem tom e subtom. Para clarear ou escurecer os fios do cabelo, é importante que você mesmo assim mantenha o seu contraste natural e siga também o seu subtom, tá? O subtom você descobre na análise da temperatura, né? Durante a análise da coloração. Então, você descobrindo a temperatura, você consegue saber qual nuance, qual subtom, digamos assim, né? Da sua tinta de cabelo. Qual é o reflexo que vai ficar melhor. Se é um reflexo mais dourado, se é um reflexo mais acinzentado, mais amarelado, azulado. Então, quando você descobre a sua temperatura, você sabe quais são as nuances, né, os reflexos de tintas que ficam melhor pra você. E pra você não perder o contraste natural, o tom da sua tinta deve ser de a diferença de 4 tons, tanto pra cima quanto pra baixo. Então, para que não perca a harmonia, né, na sua harmonia natural, então manter aí, no máximo, mudar no máximo 4 tons, tanto para cima quanto para baixo. Se você altera o seu contraste, tem uma alteração muito drástica, ele tende a não harmonizar tanto com você e vai ficar aquela coisa muito estranha, sabe? Quando parece que você está usando peruca, não tá uma coisa muito natural. Isso é comum dos famosos fazerem, tá? Eu vou colocar alguns exemplos até de famosos para vocês conseguirem ver a diferença. Mas é normal que eles usem isso como estratégia de imagem quando querem chamar mais atenção, causar mais burburinho na internet e etc. E quando você quer escurecer ou clarear mais do que 4 tons, né, da cor natural do seu cabelo, aí você pode optar por fazer reflexos e não pegar direto da raiz. Tentar deixar o máximo de raiz à mostra, porque isso vai ajudar a manter a harmonia, a manter o contraste, o seu contraste natural, tá? Sem que fique tão estranho. Eu vou colocar alguns exemplos pra vocês nos próximos stories, pra vocês perceberem a diferença quando pega da raiz e quando não faz parte do seu contraste, né? Aquela tonalidade de tinta. Pra quem não tá entendendo nada do que eu tô falando de tom e subtom ou tom e reflexo na tinta, basicamente é quando a gente olha lá na caixinha de tinta, a gente tem uma numeração. Então, por exemplo, se a tinta é 8.4 ou 8.34, quer dizer que a numeração 8 é o tom dela, que no caso o 8 é um loiro claro. O 3, né, o ponto 3 já é os reflexos, né, depois do ponto vem os reflexos. Então, o 3 é o dourado e o 4 é o acobreado. Então, essa tinta seria um loiro claro, dourado, acobreado, certo? Então, essa numeração que a gente consegue seguir quando a gente descobre a nossa cartela de cores, né? Quando a gente descobre a nossa temperatura, e aí a gente consegue ter uma ideia do que fica melhor pra gente. E também quando você descobre a sua cartela de cores, se ela é escura, clara, se ela é intensa ou suave, você também consegue acertar ali na profundidade e na intensidade das cores, certo? Então, se você é de uma cartela suave e vai pintar o cabelo com uma tinta mais intensa, com uma cor mais intensa, você vai saber que aquilo não vai harmonizar contigo. Então, também é interessante você saber a sua cartela, né, a intensidade e a profundidade, pra saber qual coloração, né, vai ficar melhor pra você. Uma última coisa que é importante ressaltar aqui é que eu, como analista de coloração pessoal, não consigo indicar qual a melhor tinta pro seu cabelo, tá? Pra chegar naquela tonalidade. Isso só um cabeleireiro vai conseguir te indicar. O que você vai ter depois da sua análise no seu dossiê, no seu manual, ali, depois que descobrir a sua cartela de cores, vai ser as melhores indicações de tonalidades e reflexos. Pra chegar naquele tom, né, e naquele reflexo, é o cabeleireiro que vai conseguir saber qual tinta você vai usar. Se, por exemplo, você quer um loiro claro acobreado, pode ser que não seja exatamente essa tinta, pode ser que não seja um 8.4 que você precisa pra chegar nessa tonalidade de cabelo. Primeiro, o colorista, o cabeleireiro, vai saber como primeiro fazer essa correção de cor, né? Se você, por exemplo, tem uma tintura ali antes, né, e quer chegar numa outra tonalidade, é o cabeleireiro que vai conseguir te indicar isso. Então, o que você vai ter vão ser indicações, né, de tonalidades, né, máximo e mínimo, que você consegue ir sem ficar desarmônico com a sua beleza natural, certo? Então é isso que eu queria passar pra vocês hoje, sobre a coloração. O caminhão vai passar.
sobre a coloração aplicada, a coloração pessoal, né? Como que a gente consegue usar aplicando nos cabelos, né? Então a gente consegue mudar o visual sem perder a nossa harmonia, né? Sabendo, tendo mais certeza, um direcionamento maior de acerto, mudando o nosso visual.